Os irmãos me acompanhem, eu lerei o texto em voz audível. Assim está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que o Senhor da palavra, o inspirador da palavra, nos ilumine nesta meditação e aplique ao nosso coração. Amém. Quando nos deparamos com uma complexa cirurgia cardíaca, e nós temos exemplos aqui na igreja, e talvez eu esteja falando para alguém que já passou por uma cirurgia cardíaca, mas eu sei que recentemente a nossa igreja experimentou isso com o nosso irmãozinho, nosso pequeno Ângelo, numa cirurgia muito complexa, e também o nosso irmão Marcos. O Ângelo já está em casa, mas o Marcos ainda não, e deve receber alta essa semana, se assim o Senhor permitir. Quando nós paramos para pensar a respeito da cirurgia cardíaca e do sucesso da cirurgia, quando então nós vemos nossos irmãos se recuperando, nós não temos noção do que é uma cirurgia cardíaca. Nós apenas temos as informações de que houve uma cirurgia e de que ela foi eficaz e que a pessoa está se recuperando bem. Isso muito nos alegra. Da mesma forma também, nós temos dificuldades de entender o plano da redenção nos seus detalhes, principalmente no que diz respeito à encarnação de Jesus. Nós sabemos que o Cristo foi encarnado, que foi necessário e que na sua encarnação ele foi eficaz, mas nós não sabemos os meandros da complexidade de tudo isso, a sua necessidade e a sua finalidade. Estamos hoje diante de um texto tão profundo, que é a encarnação de Cristo, que temo não conseguir expor detalhadamente como merece o texto, porque a nossa fragilidade, a nossa limitação nos impede, mas nós contamos com a iluminação do Espírito Santo, para que neste dia a palavra de Deus seja não só exposta aqui nesta noite, mas também aplicada ao nosso coração. Hoje a palavra de Deus está sendo desde manhã por todo o Brasil e também por todo o mundo, em muitos momentos, em muitos locais exposta, sendo este hoje considerado e comemorado no Brasil o dia da Bíblia. O autor da carta aos Hebreus nos comunica uma rica mensagem, como nós veremos agora neste momento. O autor aos Hebreus escreve a um público hebreu, a um público judeu, um público que está acostumado com os rituais, com os sacrifícios, com tudo que envolve a lei, não só o decálogo, mas também envolve as leis rituais, tanto no contexto de relacionamento, como no contexto de culto a Deus, as questões religiosas. Então, você olhar e ler a carta aos Hebreus, você encontrará uma pesada mensagem relacionada e toda aplicada e comparada com o Antigo Testamento, aplicando para sacrifícios, sacerdotes, levitas e Cristo.
E neste momento e neste texto, nos são apontadas algumas lições maravilhosas que devem ser motivo para uma mudança na nossa vida e no nosso coração, transformar a nossa motivação diante de Deus, diante do que nós vamos estudar aqui hoje. Por isso, então, o nosso tema é a encarnação de Jesus e a nossa salvação. Aprendamos agora com o autor aos Hebreus e iluminado pelo Espírito Santo do Senhor, para receber a interpretação e também a aplicação dessa palavra, algumas mensagens ou afirmações, algumas lições desse texto para a nossa vida no que refere à encarnação de Jesus. E minha primeira afirmação é que a encarnação de Jesus, ela foi necessária para a destruição daquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O versículo 14, por favor, retorne comigo a ele, diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Antes da gente trabalhar um pouquinho a respeito dessa destruição e do poder do diabo concedido ao diabo para relacionar a morte, nós precisamos entender aqui o que está sendo colocado no contexto da encarnação de Jesus Cristo. E ele aqui usa, então, uma expressão interessante, porque ele fala sobre os filhos ter participação comum de carne e sangue, ou seja, o ser humano que nasceu e que não só nasceu, mas vive, e este viver está composto dentro de uma humanidade que passou a ser, então, limitada pela maldição relacionada a este mundo, passando a sofrer cansaço, fome, sede, dores, sofrimentos, impotência diante das adversidades. Nós temos aqui também a afirmação, logo em seguida, que desses também ele quem? Jesus. Jesus também, igualmente, participou, ou seja, dessa encarnação, sangue e carne. Isso aponta para a doutrina da encarnação, ou da humanidade de Jesus, em que aplica aqui a 100% Jesus sendo homem. Ele não foi homem uma parte, ele não foi homem 50%, 70%, ele foi 100% homem. Mas isso também está garantido no primeiro capítulo de Hebreus, que aponta para Jesus também como Deus, 100% Deus. E aqui no primeiro capítulo, no versículo 2º, melhor dizendo, segundo e terceiro, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus fez o universo, junto com o Pai e com o Espírito. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí, então, ele aponta para Jesus sendo Deus, mas, ao mesmo tempo, ele aponta para Jesus sendo homem, 100% homem. E foi necessário que ele estivesse como homem para derrotar o diabo, porque o diabo, uma vez que ele pecou, ele se tornou o acusador, ele foi expulso do céu, e ele, então, no jardim, ele começou a buscar ali tentando a Eva e, consequentemente, a queda de Adão. E ele foi, por permissão de Deus, ele é considerado o agente da morte. Embora isso esteja no poder de Deus, mas Deus trata-o como alguém que é não apenas um agente, mas ele recebe um direcionamento para ser considerado, conhecido como aquele que é da morte. Jesus disse isso: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está se referindo a Satanás, ao sistema demoníaco. E lá desde o Gênesis nós encontramos isso, e também encontramos isso em Romanos, quando o autor ele trabalha essa visão, mostrando que a morte vem
através de Satanás, ele quer plantar a morte na vida de todas as pessoas. Ele é o agente da morte, e aqui o autor dos Hebreus diz que ele tem o poder da morte. Se ele tem o poder da morte, certamente foi concedido limitadamente este poder. E esse Satanás, esse diabo tinha que ser destruído. E ele foi destruído justamente porque, uma vez que ele plantou no coração de Eva e depois de Adão a questão relacionada à morte física e espiritual como consequência da queda e do pecado, para que ele fosse derrotado, o próprio Deus Filho se encarnou para que, como homem, ele destruísse aquele que destruiu o homem. A morte de Jesus veio para matar Satanás. É algo totalmente ilógico numa visão humana, mas a morte de Jesus matou Satanás, destruiu Satanás. Destruir Satanás não significa que no momento da cruz ele deixou de existir ou de exercer o seu poder, ainda que limitado. Pelo contrário, ele sim foi amarrado no contexto de proibir que as nações se convertessem ao Senhor, num contexto de que as nações agora, fora de Israel, podem ser alcançadas. Então ele está amarrado nesse sentido, mas ele é astuto e ele age ainda que limitadamente dentro de um amarrar de Deus na cruz do Calvário. Ele age ainda, mas só que ele não age sobre todas as pessoas. Porque a grande questão aplicada aqui é que ele tem poder sobre aqueles que não são filhos de Abraão, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas ele tem esse poder sobre os ímpios. Então ele age com os ímpios, ele tem como agentes dele os ímpios trabalham para ele, servem ao próprio diabo. Se nós olharmos para Efésios capítulo 2, nós veremos justamente essa questão, que éramos por natureza filhos da ira, e nós estávamos agindo com o espírito dos filhos da desobediência, e Satanás dominava sobre nós e domina sobre aquele que não tem Jesus, aquele que desobedece ao Senhor, aquele que decididamente vai para a obra contrária ao do Senhor. Ele está se submetendo a Satanás, mas este Satanás não tem poder sobre nós. Então já começou, já limitou aí em que os eleitos de Deus, uma vez salvos, eles não são mais escravos de Satanás. Nós vamos ver isso à frente, mas este poder dele foi limitado momentaneamente. Mas não só momentaneamente este poder foi limitado, mas também o próprio diabo será totalmente destruído, no sentido de condenado no último dia. Ele será também lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aquela ideia que a gente tinha quando criança, de que o inferno é um lugar de tormento e que Satanás fica lá com um tridente e fica cutucando um, cutucando o outro, e que ele é o Senhor do inferno. Não, Deus é o Senhor do inferno. O diabo foi destruído na cruz e ele será lançado e encaminhado juntamente com todos aqueles que não são filhos de Abraão para a condenação eterna. Então Satanás já recebeu a sua sentença e ele sabe disso. Quando na morte de Cristo, eu creio que houve um misto de sentimento demoníaco, um misto de sentimento diabólico, em que ao mesmo tempo que o diabo talvez se alegrasse por ver o Filho de Deus amaldiçoado na cruz, mas ele também sabia que aquele ato da cruz era a sua sentença. Era a sentença de destruição, limitação do seu poder, porque ele estava agora amarrado, mas também a promessa de ser ele lançado na fornalha que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a condenação eterna. Então o diabo já não tem mais o poder que ele tinha sobre todas as nações. Ele tem apenas sobre aqueles que não são convertidos. Não só sobre Israel ele lhe era vedado, mas agora também lhe é vedado sobre todos aqueles que já creram em Jesus, já confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele ainda exerce domínio
sobre aqueles que ainda não entregaram o seu coração ao Senhor, mas ele já está destruído. É só uma questão de tempo, e ele sabe disso, e possivelmente ele está me ouvindo aqui agora, neste momento, ao redor de nós aqui, e ele sabe disso, porque Cristo na cruz, a sua encarnação, morte e ressurreição, decretou a destruição, a condenação de Satanás, o diabo, aquele que veio para nos acusar. Mas acontece que essa encarnação de Jesus não foi só para a condenação do diabo. Porque se fosse só para a condenação do diabo, seria uma punição para um e toda a humanidade estaria condenada. Mas a encarnação de Jesus também foi necessária para a nossa libertação da morte e condenação. Versículos 14, mais alguns versículos aqui, talvez lendo até mais um pouco. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, versículo 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a encarnação do Senhor Jesus é uma atribuição que levou-o à morte. Ele se tornou igual a nós e teve que se tornar igual a nós para passar por tudo que nós passamos. Agora, só que tem um problema. Assim como Gênesis aponta para a morte como resultado do pecado, se você olhar 1 Coríntios 15, 55 e 56, você verá lá que a morte, ela tem um aguilhão, e seu aguilhão é o pecado. E todos que morremos por causa do pecado. E uma vez que nós morremos por causa do pecado, teria Jesus também morrido por causa do pecado? Não. Jesus morreu não pelo pecado dele, mas ele morreu pelos nossos pecados, os pecados dos eleitos do Senhor. Outra coisa importante aqui para a gente entender é que Jesus se encarnou porque sem o derramamento de sangue não podia haver libertação de pecados. O próprio Hebreus capítulo 9, versículo 22, se você adiantar um pouquinho aí a sua Bíblia, você encontrará o que está escrito aqui, Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Deus não tem sangue. Para que ele tivesse sangue e carne, ele teria que se encarnar. Então ele tem sangue e carne, para que fosse derramado para a nossa libertação. Jesus se encarnou, tornou homem para que pudesse ser o nosso sumo sacerdote, não apenas o nosso libertador, mas ser também o continuador da nossa intercessão. Romanos capítulo 8, versículo 34, o apóstolo Paulo diz que aquele que é o Senhor Jesus, que nos justificou, ele ressuscitou e está diante de Deus e intercede por nós. Neste exato momento, assim como Satanás está irado, porque sabe que menos um dia para ele, porque ele será lançado na fornalha que há de com fogo e enxofre, será condenado no último dia, juntamente com a besta, com os falsos profetas e com todo aquele que não está em Jesus. Este diabo que está sendo lançado para a condenação, este que está agora sendo programado para a condenação, nós temos agora, como eleitos de Deus, a salvação, e não somente a salvação, mas nós temos a continuação dessa eficaz intercessão de Jesus diante do Pai. Neste exato momento, ele intercede por nós. Nesse exato momento, ele está diante do Pai e ele é o nosso mediador. Para que ele se tornasse sacerdote, ele tinha que se fazer homem. E agora, então, como homem
perfeito, morto e ressuscitado, ele tem a mediação. É por isso que você não pode ter outro mediador ou mediadora. Você não pode orar e pedir a Maria que interceda por você. Você não pode pedir a um apóstolo ou algum outro homem piedoso que interceda por você, a não ser que ele esteja vivo. Aí sim, você pode chegar perto de alguém e pedir: ore por mim, mas não como um mediador, porque o único mediador é o Senhor Jesus, que cumpriu tudo o exigido, todo o exigido, para que ele se tornasse então o sumo sacerdote, aquele que representa o povo de Deus na presença de Deus. Esta encarnação o levou a fazer todas estas coisas, e aí aponta no versículo 17 duas coisas importantes aqui, e diz que Jesus é misericordioso e fiel. Misericordioso e fiel. Como nós dissemos, na verdade, nós temos a punição da nossa vida com a morte por causa do nosso pecado, mas Jesus morreu por causa do nosso. O nosso pecado foi lançado sobre ele. Isso é chamado de imputação. Foi imputado em Jesus o nosso pecado para que ele morresse. Ele vestiu a roupa do nosso pecado, da nossa carnalidade. E isto nos faz, então, alguém beneficiados, maravilhosamente conduzidos, porque da mesma forma que ele pegou a nossa roupa suja do pecado e se vestiu, ele tirou o seu manto de santidade e justiça e nos vestiu com esta justiça de Deus. E nós temos então, em 2 Coríntios 5, 21, que ele que não tem pecado se fez pecado por nós, para que nele nós pecadores fôssemos feitos justiça de Deus. E esta é uma dúvida que surge na vida das pessoas: como pode isto? E nós veremos isso então agora no terceiro ponto. Enquanto Jesus se encarnou para destruir o diabo e Jesus se encarnou para nos libertar, Jesus também se encarnou para nos tornar declaradamente justos diante de Deus. O versículo 18 você encontra: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você já parou para pensar na grandeza desta afirmação? Pare um pouquinho. Releia esse versículo comigo. Vamos lá juntos? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você já parou para meditar sobre isso? Você já parou para olhar a riqueza desse versículo? O que isto significa? E aí é que entra a mente do ímpio, entra em parafuso. Por que entra em parafuso? Porque ele não consegue entender como pode você ser um pecador, errar e dizer que você é justo. Como isso pode acontecer? Isso não entra na cabeça daquele que não tem o Espírito Santo. É isso que Paulo falou aos Coríntios na primeira epístola, no capítulo inicial. Ele disse que as coisas naturais não entendem as coisas espirituais. A mente natural, ela não nem se comove com as coisas espirituais. É por isso que muitas pessoas ficam diante da palavra de Deus viajando. Está de corpo presente, mas a mente está não sei aonde. Por quê? Porque falta um entendimento, falta gozo, falta alegria no Senhor. Por quê? Porque não tem a visão daquilo que é espiritual. Não tem a riqueza daquilo que é espiritual. E se você começa a buscar o Senhor mais e mais, você vai cantar os hinos e vai ver mensagens maravilhosas nos hinos. Alguém vai estar lendo a Bíblia e você vai encontrar ali a palavra de Deus viva e eficaz. Ela vai tocar o seu coração. Mas se você não está em Deus, vai ser só uma religiosidade. E este versículo, ele é profundo. Ele é profundo. Ele está afirmando que Jesus se encarnou e passou por todas as tentações. Olha só, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aqui tem duas coisas importantes que nós precisamos entender. Ou melhor, três coisas. Primeiro,
o Senhor Jesus foi tentado principalmente na carne, no sofrimento da carne. Vamos lembrar que o autor aos Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 5, ele nos chama a ter o mesmo pensamento que Cristo teve. E ele nos informa que mesmo sendo Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, se humilhou, tornando servo e assumindo a cruz no nosso lugar. E quando fala que se esvaziou, não significa que ele diminuiu a sua divindade, até porque nós acabamos de ler aqui em Hebreus, quando nós entramos no nosso texto, nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, versículo 3, que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele continua sendo Deus e ele disse isso várias vezes, dizendo, olha, eu tenho domínio sobre tudo. É por isso que eu tenho me encantado, tenho repetido muito isso, tanto aqui quanto na congregação, do Salmo 2, quando os reis se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E o versículo 4 diz, o Senhor ri-se dele, aquele que se assenta no trono, o Senhor zomba deles, porque o próprio ungido, o próprio Jesus Cristo, ele tinha poder e tem poder para executar qualquer juízo. No entanto, o se esvaziar significa que ele não usou isso para vencer as suas tentações, mas ele passou pelas tentações como homem, como ser humano. E para isso ele usava a sua intimidade com o Pai e as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 4, quando no deserto, o diabo vai logo para o material, transforma essa pedra em pão. E o Senhor Jesus vai recitando para ele as Escrituras Sagradas. O diabo oferece para ele, em lugar da cruz, o diabo oferece os reinos deste mundo. Mas ele cita a palavra e ele vai para a cruz. Ele vai derrotando todas as suas tentações. É notório o seu sofrimento no jardim, quando diz Lucas que ele suava gotas de sangue, dada a questão da pressão e opressão emocional que ele vivia naquele momento, a ponto de precisar dos seus discípulos para orar com ele. E ele vai lá, eles estão dormindo, ele chama a atenção deles, ele volta, vai orar de novo, e quando ele volta, eles estão dormindo de novo, ele volta para orar, e quando ele volta, estão dormindo de novo. Mas ele ora, aquela oração mais especial e fracassada para os triunfalistas gospel do momento. Pois ele ora, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, não faça a minha, mas a tua vontade. Porque hoje os apóstolos, os bispos, os que carregam, que colocam sobre si poderes, estão dizendo que você não pode orar para que o Senhor faça a sua vontade, é falta de fé, você tem que determinar. Mas o próprio Senhor Jesus não só nos ensinou a orar assim, mas ele orou assim. E naquele momento da sua agonia, também ele foi tentado. Ele foi assistido pelo Senhor como homem. E em nenhum momento ele pecou, porque só você virar a sua página para frente, virando a página para o capítulo seguinte, e você encontrará ainda no final do capítulo 4, você encontrará no versículo 15, dizendo o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Então nós temos aqui, primeiro, que Jesus foi tentado. Segundo, nós temos aqui algo muito especial, é que na nossa tentação, quando passamos pela tentação, nós temos a presença e assistência real de Jesus. Acho que nessa hora precisava de um glória a Deus, precisava? Amém, glória a Deus. Porque pensa comigo uma coisa: quão fraco você é? Só faltava dizer, posso ouvir um amém?
Quão fraco você é? Quão fraco eu sou? Quantas vezes por coisas mínimas nós estamos cedendo? E olha só o que ele diz, que ele passou por toda a tentação e ele é poderoso para nos socorrer. Socorrer significa que naquele momento que você está lutando com a sua natureza carnal, sua natureza pecaminosa, que ainda está em você, terrena, e ela pende, e ela lhe chama, e ela lhe convida, e você dizendo não, mas ela está convidando, e você está quase caindo, você só não caiu porque você está sendo assistido pelo próprio Senhor Jesus, porque Ele venceu esse tipo de tentação. Então Ele nos assiste no momento da tentação. Então nós vimos, ele passou por todas as tentações, ele nos assiste na nossa tentação, mas tem algo maravilhoso. Quando por um momento você não aguenta e cai em pecado, você se arrepende, porque o Espírito Santo lhe convence. E você não é condenado, porque Jesus não caiu em nenhum pecado. Você caiu, mas ele não. Então você estando nele, não tem como o diabo acusar você, porque você está nele. Esta é a bênção. É por isso que você precisa estar em Jesus. É por isso que você precisa estar no Senhor. É por isso que você tem que fazer a vontade do Senhor. Olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 26, ele nos afirma o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe a riqueza disso? Já parou para pensar sobre a riqueza disso? Vou repetir. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, a justiça de Jesus, no tempo presente, para ele mesmo ser justo, ou seja, sem pecado, e ele ser o justificador daquele que tem pecado, mas que tem fé em Jesus. Olha a beleza disso. Ele é justo na sua essência, estou repetindo. Ele é justo porque ele não pecou. Ele é justo porque ele não errou. Ele é justo porque ele obedeceu a lei, ele cumpriu a lei 100%. Ele é justo porque ele teve a autoridade de virar no último dia e dizer: Senhor, recebe o meu espírito, porque ele tinha clareza de que ele foi fiel até o final. Ele não só é misericordioso, mas ele é fiel, como nós lemos atrás. E agora, ele é o justo. É por isso que quando nós pecamos, diz o apóstolo João, nós pecamos, mas nós recorremos àquele advogado justo. Ele é o advogado, ele é o justo, porque ele não pecou, porque ele não caiu em nada. Mas não só isso, mas ele é o justificador. É mais do que Jesus ser perfeito, mas é ser perfeito e a sua perfeição ser capaz de abarcar, de abraçar todo aquele que tem fé nele, para que essa justiça seja aplicada em nós, ser o nosso justificador. Nele nós somos justos, embora ainda pequemos. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu quero concluir com algumas aplicações e algumas afirmações aqui. Todas as vezes que lermos ou ouvirmos sobre a encarnação de Cristo, lembremos que isso é profundo ao ponto de nos constranger. Nos constranger. Imagine o Todo-Poderoso
o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que ali perante Pilatos disse assim: eu tenho autoridade sobre você, e a minha autoridade é dar autoridade para você sobre mim. Aquele que disse acalma a tempestade, aquele que disse levanta e anda, aquele que disse ressuscita, aquele que disse sai deste homem. Aquele por quem se ouviu uma voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Assumiu a nossa forma, com a nossa limitação. Não só assumiu a nossa forma com a nossa limitação, mas se submeteu à lei. Nasceu de mulher, debaixo da lei, e passou por todas as exigências da lei. Injustamente foi condenado, cruelmente crucificado, tendo o poder para se levantar e destruir a todos. Ele mesmo chegou a dizer, e João registrou isso no capítulo 10, dizendo assim: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para dar e para reavê-la, dá-la e reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. É este Jesus que se encarnou, que foi crucificado, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós pensarmos nessa encarnação, a gente tem que estar incluindo tudo isso nesse pacote, meditando nos detalhes para que eu pudesse ser salvo. Mas como disse o texto aqui aos Hebreus, ele diz o seguinte: morreu para os filhos de Abraão. Ele se fez igual aos filhos de Abraão. Filhos de Abraão aqui não são a sua descendência carnal, mas são todos aqueles que são filhos da promessa. Você e eu, salvos em Jesus, como diz, é preciso ter fé em Jesus, e fé não é acreditar que Ele existe, fé é submeter-se a Ele, ter alegria nele, ter gozo nele, fé é obedecê-lo, amar os seus mandamentos. Fé é dizer: o Senhor manda e eu obedeço, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Crer em Jesus não é dizer: tu és o meu Salvador, mas deixa eu ver minha vida do meu jeito. Não. A encarnação deve nos trazer isto. A encarnação de Jesus envolveu um mistério daquele que é perfeito, superior aos anjos, mas que ao mesmo tempo se iguala aos homens. Não cabe na nossa mente pequena. Como pode alguém que é superior aos anjos descer e se igualar aos homens, para promover o homem pecador a um estado de glorificação final e perfeição? É isso que Jesus fez. É impossível ficar diante de uma mensagem dessa como se estivesse acontecendo apenas um evento. É impossível. Cristo se fez carne e sofreu a punição do pecado, sem ter pecado, para que nós, pecadores, recebêssemos a sua justiça e temos hoje a maravilhosa esperança de vida eterna. Nós não tememos o Senhor no sentido de medo dele, mas nós temos a alegria da intimidade com o nosso Pai. Nós oramos ao nosso Pai, nós nos dirigimos ao nosso Pai, nós paramos e conversamos com o nosso Pai, como um filho conversa com o pai, como uma criança pede mamar, quando uma criança pede comida, quando ela pede para ser ajudada, quando ela pede colo, quando ela está chorosa, quando o filho vai, nós temos a liberdade em Jesus nos aproximar do Pai Santo, esse Deus maravilhoso, e dizer: ah, Senhor, me dá colo, Senhor. Senhor, me alimenta, Senhor.
me sustenta, Senhor. E essa intimidade foi dada através da redenção, e dos atos da redenção é a encarnação de Jesus, sua morte e ressurreição. A encarnação e morte de Jesus foi a condenação do domínio do diabo sobre os eleitos de Deus, e também a sua condenação ao lago de fogo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É triste ver muitos crentes colocando a culpa do seu pecado no diabo. Eu caí por causa do diabo. Eu pequei por causa do diabo. Vamos lembrar que aquele que está em Jesus, ele não é mais escravo do diabo. Ele não deve nada mais ao diabo. Ele deve ao Senhor. E se você cair, se eu cair, nós vamos cair pela nossa própria falha, pelo nosso próprio problema. Nós não somos mais escravos. Nós não devemos mais explicação às trevas. Nem mesmo da nossa queda, nem mesmo das nossas pequenas quedas. Em Jesus encarnado somos justificados, até mesmo naquelas vezes e situações que aparentemente, ou que as práticas não condizem, mas nós voltamos arrependidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você fosse chamado agora para acertar as contas com o Senhor, se Deus chamasse agora para acertar as contas com o Senhor, você está preparado? Você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Porque não adianta você falar, eu creio nessas palavras que foram pregadas aqui, mas se a sua vida não está condizente com a palavra de Deus. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta, Senhor, eu te amo, mas eu não te obedeço. Não adianta. Você não ama. Se eu faço isso, não amo. Ele diz: e esse será amado pelo meu Pai. E também eu o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer conhecer a Deus o Pai? Conheça Jesus o Filho. Quer conhecer o Senhor Jesus o Filho? Obedeça os seus mandamentos. Porque aquele que obedece os mandamentos do Senhor, Deus o Pai o revela, se revela a Ele, o ama, e Jesus Cristo não apenas o ama também, mas se revela, se manifesta a Ele. A encarnação de Jesus é algo muito maior do que nós pensamos. É algo que envolve a nossa vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. A encarnação de Jesus resultou, inclusive, na sua morte, que nós vamos celebrar aqui e agora. Mas eu quero orar por você.